Pessoal, boa tarde. O mês de abril é um mês muito marcante para aqueles que amam os animais, porque é o mês da conscientização contra os maus tratos e contra o abandono. Eu chamei aqui uma pessoa que vive isso todos os dias, a Simone, do SOS Pets. Simone, é uma alegria muito grande ter você aqui, tá? Essa ONG que a gente respeita tanto. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, aproveitando esse mês, né? Da ONG, que vocês vivem isso todos os dias. Conta um pouquinho pra gente, até para o pessoal entender como que esses animais chegam até vocês. Ju, em primeiro lugar, em nome da SOS Pets, agradeço, o convite e a gente ter a oportunidade de falar um pouquinho também do trabalho da ONG. Vou tentar ser bem breve. Fica tranquila. Então é o seguinte, a ONG já são 12 anos, oficialmente, que nós trabalhamos aí. Somos um grupo pequeno, de 10 pessoas. E desde quando a gente vem desenvolvendo esse trabalho, então todos os dias, tanto pelas redes sociais, tanto pelos nossos números particulares, que às vezes as pessoas conseguem, então a gente recebe diversos pedidos de ajuda. Ninhada abandonada, bicho atropelado, bicho doente, tudo. Então é uma demanda muito grande que a gente não consegue suprir 100%, E eu falo assim que não é que a gente escolhe os casos, é que tem alguns casos que não tem como esperar, E assim, o trabalho é totalmente voluntário, Porque nós temos as nossas ocupações, profissões, tudo, Então nesse mês do Abril Laranja, a gente, é uma oportunidade da gente enfatizar que são vários tipos de maus tratos, que não é só a questão de bater, violência, isso, são vários tipos, deixar o cachorro lá preso, deixar o cachorro sem comida, tudo. E o que acontece? Às vezes, em determinadas situações, nós ficamos assim, muito de mãos atadas, porque assim, não tem abrigo, Então, assim, para a gente poder socorrer, a gente precisa de um lar temporário, até a gente poder dar um suporte e encaminhar os animais e também doar. Porque os filhotes são mais fáceis, entre aspas, mas assim, as pessoas ainda têm assim, um receio muito grande em cães adultos, por achar que eles não se adaptam e coisas assim do tipo, sendo que é fácil também, porque a gente já conhece o perfil, o tamanho, tudo, E então assim, mas basicamente os pedidos de ajuda são filhotes abandonados, cachorro doente, tudo. Nós, de alguns anos para cá, a gente vem recebendo algumas emendas impositivas que alguns vereadores destinam para a gente, que a gente destina exclusivamente, castrações, 80% castrações e 20% para algum atendimento de urgência. Mas mesmo assim, ainda é pouco, A Prefeitura andou disponibilizando algumas castrações esses últimos anos, fazendo campanha. Esse ano ainda não está oficialmente liberado, estamos aguardando, que a gente tem uma fila de espera. E é isso, assim, bem resumidamente. Existe um programa municipal de castração? Então, na última gestão teve, E agora, ano passado teve. Agora a Secretaria do Meio Ambiente está fazendo um pré-cadastro e nós estamos aguardando a liberação, Que aí a gente meio que faz na triagem. Animais comunitários, famílias de baixa renda, os animais que a gente doa também, porque a gente costuma bem enfatizar, a castração, para não continuar esse círculo vicioso. Sim. Porque por exemplo, nós doamos 9 fêmeas, castramos. Uma que não doa, que não castra, desculpa, pode fazer a gente perder todo esse trabalho das outras. Acho que seria tão importante o município ter um local, Simone? O que você pensa assim disso, assim? Nós um abrigo comunitário. Nós como ONG, a gente sempre fala assim que era preferível a prefeitura, manter um programa de castração contínuo, Porque o abrigo, o que acontece? Acaba virando depósito. Você pode ver em outras páginas, em outros perfis
de cidades maiores, né? E muda muito questão de gestão para gestão, essa questão do que envolve, do que envolveria, no caso, um abrigo, né? Então, e a própria conscientização da pessoa, né? Que ela vai adotar um animal enquanto é filhote, é bonitinho, tudo, mas depois ele cresce, depois fica doente, aí tem a fase, né, da destruição em massa, a fase de comer o chinelo. Então, algumas pessoas acham que o bicho já vem pronto, e na realidade é todo, tipo assim, é todo um processo do animal também. A gente fica aqui na farmácia e a gente escuta cada história, assim, de pessoas que vêm. Primeiro que eu penso como que o ser humano tem coragem de fazer, porque o animal, ele sente medo, ele só não fala. Aliás, a gente fala assim que eles falam. Eles falam com um olhar, né? Eu falo assim, se a gente tem a sensibilidade de entender, eles falam. Eles não verbalizam, né? Exatamente. Mas é impressionante a capacidade do ser humano de atingir um animal. Então, e a gente fala assim, né, que nem, por exemplo, a gente vê muito também estrutura familiar, que às vezes, né, aí do jeito que as pessoas, por exemplo, o marido, né, trata a esposa, trata os filhos, trata os bichos. Certeza. Então vem todo de uma educação. De repente a criança, por exemplo, cresce achando que aquilo é normal, né? É o que ela vê, né? Quando é possível, a gente gosta assim de fazer bastante, assim, de interagir nas escolas, tudo, porque é o futuro, né? Que a gente, né, tem coisas que a gente leva para a vida, né? Com certeza. E a gente pede, né? A gente tenta, né? Enfatizar bastante essa questão da consciência, que não é só pegar um bicho, jogar lá no fundo do quintal, né? Malemar uma ração de péssima qualidade, sem água, sem nada, resto de comida, tudo, não. Que mais que ele é um ser, como você acabou de falar. Ô Simone, quando eles são adotados, além do alimento, o que o responsável por esse animal precisa fazer para que ele tenha novamente uma confiança no ser humano? Porque a gente percebe um trauma, né? Em alguns casos né, que nós assistimos, então o que acontece? Às vezes o animal ele demora muito para confiar de novo. Vou dar um exemplo. 4 anos atrás eu resgatei 2 cachorras no meu serviço. Uma eu consegui doar, outra ficou comigo justamente por isso. Ela brinca, tudo, mas assim, no mundinho dela com os outros cachorros que eu tenho em casa. Mas pra gente chegar nela agora, depois de praticamente 4 anos agora, Meu Deus, sabe, que ela vem, que ela confia, tudo. Então é isso que a pessoa tem que entender. Quando ela pega um animal adulto traumatizado, é aquele processo, né, de entender que pode confiar, porque eles são muito puros. Então, a partir do momento que ele entender que ele é bem-vindo, que ele é querido, que ele vai ser cuidado, é só amor que a gente... É só amor e muita paciência, né? E as pessoas às vezes acham que não, e até um filhote mesmo, pega o filhote, aí chorou a primeira noite, chorou a segunda noite, eu vou devolver porque ele não se adaptou, porque não sei o quê, entendeu? Então a gente também precisa de processos, né? E os animais também. Ô Simone, então assim, vocês recebem pela página do Facebook os pedidos de ajuda, é isso? O que as pessoas precisam entender é o seguinte: nem sempre, gente, vai dar para socorrer, porque a demanda é muito alta para pouca gente. Sim. Então eu acho que assim, a Simone tem 8, né? 8 dentro da minha casa. No momento eu tô com uma cachorra, mais 6 filhotes, aí tem mais 2 que vão comer, né, na minha casa. Aí, né, todo mundo, não só as voluntárias, mas todo mundo que gosta, né, que é amante dos animais, você pode ver que todo mundo anda com um saquinho de ração dentro do carro, potinho de água, tudo, porque eu falo assim, a gente pode fazer, às vezes você não pode pôr o animal para dentro da casa. A gente entende também, né? Às vezes a pessoa não pode colocar o animal para dentro da casa, mas deixar um pote de água, andar com uma ração, alimentar, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas vocês são ONG para quê então? Mas a gente não pode
absorver toda essa demanda. Não dá, gente. Não dá. Não dá pra gente. Impossível. Aí às vezes a gente ainda fala, olha, você pode abrigar, a gente dá um suporte, né? Tipo com veterinário, a gente dá um suporte com ração até a gente conseguir doar. Ai, tipo, minha mãe não quer, meu pai não deixa, meu marido não gosta, não sei o quê, mas a gente também tem esses tipos de problema. Não dá para absorver, é humanamente impossível absorver essa demanda. Porque, gente, vocês precisam entender o seguinte, não tem, não tem uma ajuda mensal, não tem um local apropriado, são pessoas querendo ajudar. Então, assim... Aí somos taxados, né? Ai, de doido, disso, daquilo, não sei o quê. Mas é que assim, tem coisas que a gente não consegue ver e não fazer nada. E não fazer nada. Porque às vezes a gente recebe assim, os pedidos de ajuda na página, gente, a pessoa tá ali, a pessoa tá vendo. Dá um primeiro socorro. Dá um primeiro socorro. Às vezes assim, aquela pessoa que tá pedindo ajuda, de repente a única oportunidade que o animal vai ter naquele momento. Entendeu? Isso nós estamos falando assim de animais de pequeno porte. Porque você sabe que também aqui em Assis a gente tem um problema muito grande com a questão dos cavalos. Com certeza. Dos cavalos. A gente tem ainda uma cultura ainda um pouco retrógrada, né? Então a gente também tem esse tipo de problema. Mas depois que a causa animal veio ganhando também assim voz, principalmente pelas redes sociais, então assim, as pessoas também de certa forma, consciente ou inconsciente, elas também se mobilizam mais. Ou às vezes pedindo ajuda, ou às vezes ela mesma, né, vendo, porque vê os exemplos, tipo, eu posso ajudar. Um animal que você salva, nós vamos salvar o mundo, não, mas você salvou a vida daquele animal e ele vai ser grato para você o resto da vida dele enquanto ele estiver aqui, né? E ouvindo a Simone falar, primeiro que a gente percebe que assim, a gente precisa ajudar mais ainda, né? Mais e mais. Eu acho que é uma ajuda coletiva, uma ajuda, a gente precisa estar muito consciente disso. Outra coisa a lembrar que a SOS Pets é uma ONG, é o pessoal mais conhecido em Assis. Mas a gente não pode esquecer que tem outras pessoas que fazem sozinho. Não, e tem muitos anônimos que a gente nem sabe o trabalho que eles estão fazendo. Muitos anônimos, às vezes tem algumas pessoas, a gente tem até alguns, né, alguns parceiros, tipo, né, que ajudam, olha, mas eu não quero que divulgue, aparecer, né? eu não quero. Na contrapartida, a pessoa que doa, né, alguma coisa já quer confete, e a gente, assim, não tem costume de agradecer especificamente tipos de doações, porque eu falo, 1 quilo de ração, um saco de ração, vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. Tipo, R$10, R$100, faz diferença. Vai fazer a diferença. É isso mesmo. Que é uma coisa que a gente sempre enfatiza na página, que o nosso trabalho só acontece quando a população ajuda. Tipo, eles ajudam a gente poder ajudar. Questão financeira, questão de abrigo, questão de doações, né? Porque basicamente é isso. A gente tenta suprir um pouco dessa demanda, dessa necessidade dos bichos. Pessoal, Simone, vamos aproveitar esse nosso bate-papo, assim, né? O que você quer deixar? O que você quer dizer para o pessoal? O que você quer pedir? O que você quer falar? Vamos aproveitar esse momento que eu acho que é muito importante, assim, para as pessoas, para a gente conseguir sensibilizar um pouco mais, sabe? Olha, em nome da SOS Pets, dos voluntários independentes, dos anônimos, né, de todas as pessoas que fazem de alguma forma, o nosso pedido é o seguinte: a partir do momento que você resolve, né, adotar um animal, é a mesma coisa quando a gente tem um filho, é para a vida inteira, né? Ter o amor, ter a responsabilidade de saber que o cachorro, o gato, o bicho, sei lá, que você for adotar, ele fica doente, não é só ração e água, ele precisa de cuidados veterinários, ele precisa de vacinação, precisa de ração de boa qualidade. A gente fala assim que o bicho não precisa de luxo, ele precisa de qualidade de vida.
principalmente quando ele já veio de uma situação de abandono, quando ele já veio de uma situação de maus tratos, entender que um bichinho desse, ele tem os mesmos sentimentos que a gente, fome, medo, né? E saber que assim, que é para uma vida inteira. E quando a gente coloca lá adoção responsável, não é só por colocar, realmente tem que ser uma adoção responsável, a gente fala responsável, carinhosa, né? E é isso. Pessoal, e assim, eu também acho que o respeito a essas pessoas que fazem esse trabalho. A gente vê, as redes sociais hoje, elas ajudam muito, mas elas também, assim, hostilizam muito. Demais. Elas podem destruir um trabalho. Então, assim, tomem cuidado. Vamos olhar com mais empatia e ver que aquilo que a gente não faz, tem gente que faz. Da forma que dá, mas faz. Eu acho que é isso que é importante. Sim, né? Saber que cada um pode fazer um pouquinho. Pode fazer um pouquinho. A página da SOS Pets está ativa. Elas podem nos responder no dia. Deixem lá os seus pedidos, deixem lá. Mas assim, viu um animal, recolha e depois pede socorro. Porque às vezes elas estão no trabalho delas. Exatamente. E não dá para sair para ir buscar. E depois, sabe aquela coisa, vamos fazer, depois a gente vem vindo para ver como que, né? Como que desenrola. Como que desenrola, porque vai desenrolar. Não, e outra coisa, e a pessoa tem que entender também assim, né, que não é só um animal de assim, sem raça definida, né, que acontece esses tipos de situações. A gente vê muitos animais de raça também, matrizes. Exatamente, eu ia falar dos canis. Eu acho que é um assunto que assim... Tem muito assunto. É muito delicado. Eu sou... Essa coisa de canil, pra mim, enfim, tem canis e canis, né? Vamos pensar assim. É que nem a gente fala, não é errado você gostar de um animal de certa raça. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pela raça dos Dacê, tem o Bartolo lá aqui, né? Que ele é bem conhecido também. Assim, eu falo que não é errado a gente querer. Não é, gente, não é. Vocês podem, mas não é certo o descarte. Que acontece. É o descarte. A forma da reprodução. Essa mãezinha, ela pare, não serve mais, tchau. Exatamente. É isso. É uma vida que nós estamos. Então, assim, saber a procedência de onde vem o bicho. E eu falo que até os animais sem raça definida é assim. Isso é bonitinho, chove de gente querendo. Aí quando chega, animais de linhagem preta, os gatos e os cachorros pretos são os últimos a ser doados, são os últimos. Do mesmo jeito que tem preconceito também com os animais, né, de pelagem preta. Tem maior resistência, né? Então eu falo assim, que é aquela coisa, você tem que amar, independente da raça. Outra coisa é assim, eu quero cachorro de raça pequena. Gente, vamos falar assim, o famoso caramelo gente boa, filho, 15 quilos. Aquele padrãozinho vira-lata, entendeu? Agora, como que eu vou garantir que tamanho que vai ficar? Eles estão na rua. Às vezes a gente vê o pai, a mãe, mas não sabe mas o pai. Não vê o pai. Às vezes tá lá só os filhos. Eu falo assim que até a gente mesmo, a gente brinca, fala que às vezes a gente até mesmo cai no golpe da gente, que às vezes vem aquela coisa pequenininha, depois vira aquela coisa. Mas é umas coisas que não tem como a gente prever, né? Aquela coisa, tem que adotar porque você quer um animal para cuidar, para fazer parte da sua família, e porque você quer salvar uma vida e mudar um destino. É isso mesmo. Simone, assim, muito obrigada, tá, pelo seu tempo de vir aqui. Eu fico muito feliz porque a gente vê são tragédias mesmo, né? E gente, saber que assim, a gente pode ajudar mais, né? Então, quem quiser ajudar, página do Facebook, Simone. Tanto no Facebook como no Instagram. SOS Pets Assis, né? Uma denúncia anônima, né? Um boletim de ocorrência. Isso
as pessoas podem fazer também. E também deixar claro que nós não temos poder legal de ir na casa de uma pessoa, a gente tirar vai, um animal. A gente vai para conversar. Se a pessoa falar não vai entrar, nós não podemos entrar. Entendeu? Então, um boletim de ocorrência, né, uma denúncia anônima, isso a pessoa também pode fazer. A gente entende, às vezes a pessoa não quer se expor, mas a gente também se expõe, né? A gente também quando vai averiguar, quando a gente vai conversar, nós somos recebidos de várias formas. Sim, eu né? imagino. Então, esse tipo de coisa a pessoa também pode estar fazendo, porque, né, quando... É que nem tudo a gente posta na página, nem tudo dá para postar das coisas que acontecem, dos casos que a gente pega. Mas, assim, um boletim de ocorrência, quando a gente é registrado um boletim de ocorrência, não é no nome da ONG, é nós como pessoas físicas. Exatamente. Entendeu? É a gente como né, um cidadão comum, né? Nós que depois vamos lá acompanhar as coisas, tudo. Mas eu falo assim que são pequenos passos, mas assim, já é um começo. E uma vida que eu acho que vocês consigam, né, salvar a gratificação pessoal, assim, Não, é indescritível. É indescritível, né? Todas as adoções, assim, bem-sucedidas, nós somos bem agradecidos, mas, assim, tem algumas adoções que a gente fala assim... Eu imagino. Então, assim, dá aquela sensação de dever cumprido e aquela... gratificante. E aquele renovo. Às vezes, quando a gente desanima pela hostilidade, pela cobrança, por tudo, a gente fala, não, ainda vale a pena continuar o trabalho. Gente, eu quero lembrar uma coisa muito importante que eu estava lembrando. O animal que fica numa casa, num cubículo, só com água e com ração, e o responsável nem olha para ele, nem passeia, nem, não integra esse animal, isso também é maus tratos. Então, assim, prestem bastante atenção quando vocês quiserem ter um animal. Ele é parte integrante. Sim. Ele é parte integrante. Já teve tempos em que o animal ficava, né? Tá bom, vai ficar no quintal, ótimo, tem quintal grande, mas um passeio é fundamental, o banho é fundamental, o herbífero. Uma interação com o brincar de bolinha. Ele não veio para ficar sozinho, né? Ele veio para agregar. E Simone, assim, contem com a gente todo mundo poderia fazer mais, né? Eu acredito, eu não tenho dúvida. A Botica esse mês vai, parte dos medicamentos manipulados vai para vocês, eu acho que talvez em forma de ração. Nós vamos deixar uma bonificação para que vocês peçam vermífugos, as medicações que vocês precisam, né? Eu acho que é uma forma da gente, nesse mês, conscientizar e também nos conscientizar. E nós agradecemos, porque como eu disse, todo tipo de ajuda, ela é bem-vinda e ela é válida, né? Então a gente fala assim, na questão assim do contexto geral, tipo, vocês, né, estão fazendo essa ação, estamos com outra ação também durante agora o mês de abril, vamos encerrar fazendo o mês, né, de abril, fazendo uma feira de adoção que nós vamos estar divulgando. Então, assim, com os parceiros, que nem a gente fala assim, nós de mão dadas, consegue muito mais coisas do que uma pessoa sozinha, né? Então, é muito importante. E nós, assim, agradecemos muito mesmo. Simone, obrigada. Nós que agradecemos. Parabéns pelo trabalho de vocês. Que Deus continue abençoando vocês. Amém. Muito. Nós e todos aqueles que nos ajudam, nossos parceiros. E fica aqui o nosso muito obrigada. Obrigada. Parabéns.